Oi, amiga, tudo bem com você? Preparada? Vamos estudar a palavra de Deus, vamos conhecer mais do coração de Deus. Amiga, esta palavra de Deus é a caixa de promessas. Daqui saem anéis, pulseiras, joias espirituais. Daqui sai o tesouro escondido. Aqui, da palavra de Deus, desse Deus que não pode mentir, nós temos as respostas e as saídas da vida. E hoje eu vou falar de um tema que com certeza você precisa entender o que Deus quer te dizer sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre o medo. O medo é terrível. O medo, ele pode ser uma coisa boa, porque a gente tem que ter um certo medo. Por exemplo, se você vê um fogo e põe a sua mão, se você não tiver medo de pôr o fogo na mão, então você vai se queimar. Então este é um medo bom. Mas vamos falar hoje do medo ruim, aquele medo que amarra você, aquele medo que não te deixa viver, não te deixa expor o que você pensa, o seu coração. O medo que não é tratado, amiga, pode virar uma fobia. O medo que não é tratado pode virar um pânico. E hoje nós ouvimos muito sobre a síndrome do pânico. Nós ouvimos muito de pessoas que eram totalmente normais, mas começaram a abrir portas para o medo. E o medo foi entrando e não houve controle, e de repente a pessoa fica aprisionada nesse espírito de medo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como combater isso, como viver uma vida sem medo, uma vida que sai para o outro lado, a liberdade dos que confiam em Deus. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor de Jesus lança fora o medo. O amor de Jesus sobre nós é um amor protetor, é um amor fiel, é um amor amigo. E ele faz com que todo medo que está em nós seja dissipado, desapareça. Mas a primeira coisa que nós precisamos saber nesse estudo, que para vencer o medo eu preciso olhar para o medo. Nós precisamos detectar qual é o medo que tem nos acometido. Então o tema desta palavra hoje é encarando os meus medos. A palavra encarar é olhar olho no olho, olhar de frente, saber o que é que está pegando, o que está me atemorizando. Tem pessoas, amadas, que têm medo de dirigir. Essa semana eu estava indo para um lugar e eu vi uma placa bem grande numa casa. Ajuda-se pessoas com medo de dirigir. E eu fiquei pensando, é uma coisa que para muitos é tão corriqueira, tão normal. É só você aprender, fazer os testes e pegar um carro e dirigir. Mas tem pessoas que têm um pânico, uma fobia tão grande, que só de sentar no carro desligado, começa a tremer, dá taquicardia, suar frio. Este é um medo que precisa ser vencido. Onde começou esse medo? Às vezes, esse medo de dirigir é porque a pessoa tem medo de comandar a sua própria vida. A pessoa que está na direção de um carro, ela está querendo dizer que ela consegue dirigir a vida dela. E quando ela tem paura, é que ela não tem controle mesmo de dirigir sua própria vida. Então, não adianta mascarar, não adianta tomar um remedinho, não adianta levar na esportiva. É preciso olhar de frente este medo. Este medo que não é dirigir um carro, mas é um outro medo. É um medo mais profundo. E sobre esses medos nós temos que enfrentar a luz da palavra de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia. O plano de Deus para mim e para você é que nós não temamos por nada desse mundo. O plano de Deus é que o medo não tenha lugar na minha vida e na sua. Eu quero contar uma experiência que eu li de um pastor muito usado por Deus. Este pastor norte-americano, ele e a sua família tinham uma grande igreja num certo estado americano e de repente se sentiu desafiado para ir na outra ponta, como se fosse São Paulo e Bahia, lá na outra ponta. E para isso ele teria que domingo de manhã pregar na sua igreja, pegar o avião para estar à noite na outra ponta do país,
pregando também, começando uma obra. Na primeira vez que ele, toda a sua família, chegou para pegar o avião para ir até a esta outra ponta, ele estava feliz com a família, contente, porque sabia que estava começando uma nova igreja. Era o início, era o primeiro voo. Se sentaram, dali a 15 minutos, amiga, começou a dar um pane no avião, uma coisa horrorosa, uma coisa terrível. Os comandantes de bordo perderam o controle, começaram a cair as máscaras, o avião começou a tremer horrivelmente, foi traumático, aterrorizante. Quando, por fim, conseguiram descer, todos os passageiros estavam traumatizados, precisando de ajuda psicológica. E este pastor, com toda a sua família, ficou pensando, e agora? Nós apenas começamos uma obra. Imagine que eles deveriam fazer isso uma vez por semana por muitos e muitos tempos. Talvez anos. E ele estava em pânico. Chegou o dia, o outro domingo, em que ele tinha que entrar de novo no avião, fazer o mesmo trajeto. Ele e a sua família estavam terrivelmente assustados. Foi aí que ele começou a entender a importância de olhar para frente e começar a declarar: pânico, medo, fobia de avião, eu não tenho medo de você, porque Jesus está comigo. Parece uma coisa pequena se você nunca viveu a fobia de avião, é uma coisa terrível. Mas este pastor, homem de Deus, teve a sua vitória ali. E hoje, neste outro lugar que ele precisava pegar o avião, ele tem a maior igreja possível, mais de 10 mil membros. Você está vendo? O medo faz com que a gente perca a bênção que vem depois. Quando nós enfrentamos de frente o nosso medo, nós vamos ver que há uma colheita depois, há uma conquista. Hoje, no nosso primeiro capítulo sobre o medo, encarando o medo, eu quero dizer para você que Deus quer que você derrube o gigante, mas se você não olhar para ele, ele vai continuar sendo muito grande diante de você. Olhe para esse gigante. Olhe de frente, diga para ele: você não pode prevalecer na minha vida, pois eu me levanto em nome de Jesus. Este nome tem poder. Lembre-se, o Mestre nos disse que estaria conosco todos os dias. Não tem pavor, não tem fobia que Jesus não possa vencer. E com ele, nós também somos mais do que vencedores. Amanhã nós vamos entrar em águas mais profundas e eu estou te esperando. Deus te abençoe.